boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. Como vocês podem perceber, estamos num novo formato e é sobre isso que eu quero falar com vocês. E neste novo formato, contaremos com um quadro Quem Medita Cresce. Este quadro é para que nós possamos meditar na palavra de Deus, através de uma palavra, de um testemunho, fatos reais, que vai trazer o meu crescimento e também o seu. E iniciando este novo quadro, quero falar com vocês sobre Efésios 5:25. Que diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, amar a sua esposa é sinônimo de amor de Deus por nós. Deus, Jesus, foi o nosso maior exemplo. A submissão da mulher, ela vem pelo amor, é estar abaixo da mesma missão. Quando nós entendemos que o casamento, ele é um time, uma equipe que joga junto, que está no mesmo foco e no mesmo propósito, Deus tem muito para nós. Se entregar em amor, em cuidado, em carinho, esse é o segredo para o seu casamento feliz. Se coloque no lugar do outro, de fato tenha empatia, porque Deus tem muito para nós. E hoje, como é um programa de jovens casais, os nossos convidados não poderiam ser diferentes. Vamos conhecer agora quem são? Brenda e Vinícius. Bem-vindos, estou muito feliz de ter vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que esse momento vai ser de muita edificação para nossas vidas. Obrigado, Bruna, é um prazer estar aqui. Nós que ficamos felizes com o convite. Obrigada, é uma honra. Obrigada pelo convite. Este casal, ele é muito jovem aqui na Adna Goiabeiras. Eles têm apenas 4 meses. É um casal que veio de fora, veio de Campo Grande. Eu tenho certeza que muitas pessoas também que vieram de fora vão se identificar com o testemunho deles. O desafio de estar numa nova cidade, o desafio de estabelecer a família. Então, eu acredito que nós teremos aqui uma noite de muita edificação. Aproveitando, eu gostaria de saber de vocês, para a gente iniciar. Conte para nós um pouquinho do testemunho de vocês, sobre como vocês se conheceram, sobre a conversão, nasceram num lar cristão, não? Fala um pouquinho para a gente. Eu vou falar de mim um pouquinho, né? Eu me converti quando eu era ainda adolescente, nessa fase, né? Que foi uma fase bem complicada, eu não venho de um lar cristão. Meus pais se conheceram na igreja católica, meu pai era líder de jovens da igreja católica, mas não, de fato, frequentavam, né? Então, eu me converti nessa fase com alguns amigos e acho que é uma fase, assim, bem difícil, né? Bem complicada para os adolescentes. Então, para mim, foi um processo bem importante, assim, que foi uma fase bem complicada da minha vida. Eu também não venho de um lar cristão, né? Minha família inteira é católica e eu me converti ali com uns 15 anos. Foi quando eu conheci a Brenda no primeiro encontro, né? Que eu tive, e ser jovem e seguir a Cristo são duas coisas muito difíceis, né, nessa idade, né? Porque tem muita coisa do mundo que você quer trazer para dentro de você, então é uma briga espiritual muito grande. Então é um processo bem delicado, ainda mais a gente que não tem pilar em casa. Eu não tenho pai, fui criado sem pai, então é um pouquinho mais delicado, mas graças a Deus encontrei Brenda aí, a gente virou amigo e logo começamos a namorar. Vocês se casaram muito jovem, né? Até onde eu sei, já tem 10 anos de casados, mas tem uma carinha de bebê. Então, se conheceram muito jovem. Pelo que eu entendi, se conheceram no encontro com Deus? Foi isso? Isso mesmo. Lá com uns 15 anos de idade, né? Quando eu fui pro meu primeiro encontro com Deus, a Brenda também já foi no meu primeiro encontro. Acho que era o primeiro encontro dela, né, João? Sim, também meu primeiro encontro. A gente já começou ali aquele negocinho de arroz, né? Como que é crente e tal. E se conhecemos ali, a gente já começou a conversar. Que bacana. Eu também conheci meu esposo no encontro. Na verdade, num retiro de carnaval, né, da igreja. Ele não gostava de carnaval. Nós nos conhecemos também num retiro. E eu acredito muito nesses projetos da igreja, nesses movimentos de igreja, principalmente na idade que vocês se conheceram, que é na idade da adolescência. Porque a adolescência, ela é um divisor de águas na vida da pessoa, porque ela pode gerar muitas marcas, muitas dores, e isso refletir na vida adulta. Que bom
né, sobre isso. Você já tem 10 anos de casados, né? Tem 2 filhos, que é o Gabriel e a Helena. E você falou sobre a paternidade. De fato, quando a gente não tem uma referência paterna, muitas vezes, na nossa infância, adolescência, nós temos uma certa dificuldade de entender isso, primeiramente, com Deus, e depois externar isso aos nossos filhos. Mas a gente vê como são uma graça os filhos de vocês, o Gabriel, que é o mais velho, a gente vê que existe uma promessa sobre a vida dele. Fale um pouquinho para nós sobre a paternidade, maternidade, como foi esse início? Então, quando eu fiquei grávida do Gabriel, foi um susto, assim, né? Foi bem na adolescência, né? Mas eu creio que Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, né? Como a gente comentou aqui, a gente se converteu, né, nessa fase aí da adolescência, de 15 anos. Dentro disso aconteceram várias coisas, né? Meus pais se separaram. Então, para mim, foi bem complicado e eu meio que me afastei um pouco da igreja, né? Acho que é uma luta interna muito grande, né? A partir do momento que você conhece a Deus, mas também tem essa questão do mundo. Enfim, e eu e Vinícius, a gente também tinha outros amigos, né? E quando eu fiquei grávida, eu tinha 20 anos. Então, assim, para mim, na época, foi um susto. Mas, como eu disse, eu acredito que Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, a partir dali, a minha vida realmente mudou de fato, né? Eu nunca, assim, tive um desejo, nunca tinha parado para pensar, porque eu era muito jovem, em ser mãe, mas quando eu me vi mãe, assim, cresceu um amor no meu coração e eu entendi que eu precisava ser para o meu filho algo que eu não tive. A minha relação com a minha mãe, ela foi um pouco complicada também nessa fase. Então, assim, eu creio que Deus, ele me curou a partir do momento que eu fui mãe. A partir do momento que eu precisava ser a mãe do meu filho, eu fui curada nessa área da minha vida. Então, assim, o Gabriel, ele realmente... Eu escolhi o nome dele, Gabriel, enviado por Deus, porque realmente eu acredito que Deus enviou ele para mim, para me curar, para me salvar, realmente. Sem dúvida, né? O Gabriel, ele... Quando a gente ficou sabendo, né, realmente ele veio para mudar a chave, né? Até então a gente levava a vida de qualquer jeito, fazia as coisas de qualquer jeito, brincava muito com a questão da igreja. E quando o Gabriel veio, acho que Deus falou assim, agora ou você muda ou você vai continuar esse cara pro resto da vida, entendeu? Então, quando o Gabriel nasceu, a gente realmente virou a chave. E aí é um momento mais delicado para mim, porque eu tive que ser uma pessoa que eu não tive referência, né? Mas aí eu tinha 2 opções, ou eu deixava não ser esse pai, ou eu tomava uma postura diferente e falava, não, eu vou ser um pai para ele realmente presente, vou ser um pai diferente. Então a gente tem sempre algumas opções e eu escolhi, claro, criar ele e estar junto com a minha família. Aqui nós podemos ver pontos muito importantes. Eu me identifico muito com a história deles, porque eu também não tive um pai presente, eu também tive dificuldade em relacionamento com a minha mãe, e nós temos esse ponto de partida. Nós precisamos ter esse alerta. Existe maldições hereditárias, existe repetições de ciclos. Eu e você precisamos nos posicionar em Cristo, entender e ressignificar em Deus a nossa história, porque através de nós, a nossa geração será abençoada. E aqui nós temos um jovem casal de 10 anos de casados, mas super jovem de idade, um testemunho muito forte sobre o que passaram, mas eles decidiram mudar a história deles com um posicionamento de olhar para frente, um posicionamento de não ser vitimismo, entender que tudo que nós passamos serve para o nosso testemunho, para alcançar pessoas, porque pessoas curadas curam. Sabemos que casamentos não são feitos só de flores, né? Temos muitas dificuldades, vocês com 10 anos de casado, eu com 11 anos de casado. Se você escolher qualquer área do relacionamento, eu posso te trazer um problema que a gente já teve. Só que a gente sabe que os problemas, eles são para edificar as nossas vidas, para crescer, para gerar testemunho. Nas minhas ministrações, eu sempre uso a seguinte frase: ninguém entra no céu sem um arranhão. Quem vai entrar no céu sem um arranhão, possivelmente não vai estar lá. Então, Deus permite, muitas vezes, vales, muitas vezes tribulações, para forjar o nosso caráter, porque o nosso grande desafio é parecer com Cristo.
Fale pra gente sobre esse desafio de estar 10 anos casados, porque como vocês são muito jovens, o mundo não prega casamento mais. O mundo não prega mais lutar pela família, acreditar no projeto que Deus criou para não ser falido. Fale pra gente um pouco sobre esse desafio e como que vocês venceram eles. Olha, realmente, casamento não é fácil, né? No meu caso, como eu tinha acabado de sofrer com o divórcio dos meus pais, eu meio que criei um trauma, assim, de casamento, né? Na minha cabeça, todo casamento não dava certo. Então, eu precisei romper isso. O começo foi bem complicado, assim, até pela minha imaturidade, né? Às vezes eu confrontava, eu queria falar muito, eu queria várias coisas, porque eu acho que quando você é ferido, você também quer ferir o outro, né? Então, é muito difícil quando você está cheio de feridas, você ser uma pessoa diferente, né? Mas, assim, o que pulsava muito forte, assim, no meu coração, ao longo desses 10 anos, né? Que, claro, já teve várias vezes que eu quis desistir, que eu quis ir embora, que eu me perguntei por que eu estava, né, casada. Mas, assim, algo que realmente pulsava muito forte em mim é que eu precisava romper ciclos. Que eu não queria repetir a história da minha mãe, que eu não queria repetir a história do meu pai, que eu queria ser diferente, que eu não queria que os meus filhos sofressem o que eu sofri, porque o divórcio dos meus pais, na fase da minha adolescência, foi, assim, extremamente difícil para mim. Causou realmente marcas, feridas, que até hoje eu acredito que a gente vá rompendo, né? Todos os dias. Então, isso é o que mais eu pedia muito para Deus, sabe? Deus, eu não quero repetir a história dos meus pais, eu não quero repetir a história da minha mãe, eu não quero que esse ciclo, igual você disse, né? Essa maldição, ela continue na vida dos meus filhos. Então, é isso que eu acho que eu tenho muito forte em mim, sabe? Realmente que o ciclo, ele tem que acabar. A gente precisa quebrar de uma vez por todas esse tipo de maldição hereditária. O que a Brenda fala aí é o que a gente sempre conversa, né? A gente tem sempre a opção de fazer diferente, né? Por mais que a gente sofreu algumas coisas, a gente não quer transmitir isso para os nossos filhos e para as gerações dele. Mas voltando para o casamento, eu acho que o começo ele é bem complicado, porque é um choque de cultura, né? Você tem um jeito de ser criado na sua casa, a pessoa tem outro jeito de ser criado na casa dela. Então, assim, o começo ele tem vários choques, várias brigas, né? Então, a gente teve bastante briga ali no começo, mas a gente tinha até um pastor que sempre direcionava a gente. Sempre falava, não, vai com calma, não faz isso agora, você está de cabeça quente. Então, para quem é jovem, acabou de entrar num relacionamento, é sempre bom ter um líder, ter um pastor, para poder conversar, para poder direcionar, porque tem hora que a gente fica com a cabeça quente e quer tomar uma decisão ali na hora, e essa decisão tomada na hora de cabeça quente não é a melhor. E acaba se destruindo um casamento, uma família, por uma decisão tomada precipitada, entendeu? Então, eu acho que o conselho que a gente dá é sempre você se aconselhar com o líder, com o pastor, sempre conversar e expor o que está acontecendo, que eu acho que pessoas mais experientes sempre têm as melhores respostas assim, para nos direcionar. Mais um alerta pra gente. Eu amo esses alertas de casais. Você sabe por quê? Porque, de fato, isso é real. As pessoas que te cercam vão te direcionar. Esteja próximo de pessoas que te aproximam de Deus. Eu ouvi essa frase essa semana, de que na pregação, inclusive, de ontem, aqui, que teve na consagração. Pessoas que te amam te aproximam de Deus. Elas jamais vão te afastar do Pai. Então, tenha pessoas do seu lado, se aconselhe com pessoas. Também falo muito sobre isso. Guarde o seu coração, que é o bem mais precioso. Não abra a sua vida, a sua casa, para pessoas que de fato não vão te direcionar nos caminhos. Ou ter um olhar mais espiritual para o momento, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra potestades, e esses, com certeza, não quer a minha e nem a sua felicidade. Casamento é uma bênção. O inimigo, ele tenta deturpar o casamento hoje no mundo, de não casar, de qualquer coisa terminar. Hoje, quem nunca pensou em divórcio, que atira a primeira pedra que está num casamento longo. Eu já pensei, inclusive. Então, nós precisamos ter pessoas, assim como o Vinícius e a Brenda disse,
Precisamos ter pessoas aos nossos lados que vão, de fato, nos apoiar, ser Arão e Ur na nossa vida, nos levando para o caminho do Senhor. E frente a tantas dificuldades superadas, vocês ainda tiveram uma muralha aí pela frente, que foi a mudança de cidade. Vocês eram de Campo Grande, vieram para Cuiabá. O que motivou essa mudança? Como foi essa adaptação? Na verdade, a gente abriu uma empresa lá em Campo Grande, né? A gente teve essa oportunidade aí de abrir nossa primeira empresa em Campo Grande. E aí surgiu a oportunidade de a gente vir para Cuiabá. E aí Brenda estava grávida da Helena e era para vir eu e meu sócio. Ele desistiu de última hora e falou: cara, o dinheiro está aprovado, você que decide ir ou não. Eu falei para a Brenda, vamos junto, eu tô com você, se quiser ir a gente vai. E aí a gente veio para Cuiabá com Brenda grávida de 6 meses, 5 meses, em agosto, aquele tempo bom de Cuiabá, né? Bem quente. Então, Deus direcionou a gente para cá e a gente no começo não entendia, né, o que Deus queria pra gente aqui em Cuiabá. A gente nunca se imaginou morar aqui. Enfim, aí Deus mostra Cuiabá e traz a gente para cá, e a gente faz 4 anos que a gente está aqui hoje. Esse processo, confesso que para mim foi bem desafiador, né? Eu sou muito apegada ao meu pai, né? Eu tenho esse apego, né, com a minha família. O Vinícius já não é tão apegado assim. E para mim foi bem desafiador. No começo eu me questionava muito, assim, por que, né, morar aqui? Eu não gostava de Cuiabá, eu detestava Cuiabá, aliás. Mas assim, e eu comecei a questionar Deus também, né? Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? E teve um dia que Deus falou comigo, né? Ele me deu uma palavra e ele falou que realmente ele tinha tirado a gente, né? Igual fez com Abraão, né? Tirou a gente, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela. Então, assim, nesse processo de 4 anos, já teve diversas vezes também que a gente quis desistir, que a gente quis voltar para trás, que a gente quis ir embora. Mas sempre o que vem no meu coração Deus colocou a gente aqui, Deus trouxe a gente aqui. Então, assim, eu creio que realmente é algo que Deus precisou fazer, precisou tirar a gente de lá, da nossa terra, do meio, né, dos nossos parentes, porque eu creio que Deus precisava fazer uma obra na nossa vida, né, como tem feito. Então, eu creio que Deus precisava tirar a gente de perto, né, das pessoas que magoaram, que feriram a gente, talvez pela questão do crescimento, que a gente precisa passar por esse processo também, né. Então, assim, eu creio que tudo tem um propósito de Deus, né? Então, essa mudança é mais um propósito do Senhor na nossa vida. Quisera nossa, né? Se a gente soubesse todos os planos de Deus já para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por diversas situações que no momento a gente não entende, mas lá na frente nós vamos de fato entender. A saída de vocês do meio, do conforto, de como vocês estavam ali, trouxe crescimento para vocês, né? Sabemos aqui que o Vinícius participou desse projeto, que é o Legendários, que traz um trabalho direcionado para homem de família, homem de Deus. E eu acredito muito nesses projetos que Deus coloca no coração das pessoas para desenvolver. O homem é o cabeça da casa, o homem é o sacerdote, o homem é, de fato, quem protege o lar. E quando ele está na posição que Deus quer que ele está, a sua família inteira ela é abençoada. E é lindo de ver, né? Muitas vezes, como você disse, Brenda, vocês vieram para cá para Deus fazer algo na vida de vocês e Deus tem feito. Conte um pouco dessa experiência, do que tem sido esse posicionamento em Cristo, a diferença que vocês sentem em todos os âmbitos da vida, em todas as áreas da vida de vocês, quando a gente de fato exerce o Mateus 6,33, que é buscar primeiramente o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando, a partir do momento que você toma a posição de seguir a Cristo de verdade, eu acho que tem uma luta muito grande, né? Desde quando eu passei pelo Legendários, faz 1 ano atrás, parece que as coisas ficaram um pouquinho mais complicadas. É uma luta, a gente consegue enxergar uma luta espiritual muito grande, né? Mas a partir do momento que você está posicionado, você começa a crer que uma hora as coisas vão melhorar, uma hora as coisas vão dar certo. Um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que falar, e a gente passou por isso, que eu acho que é as relações que você tem que tomar muito cuidado. A gente teve empresa
e a gente se relacionou com pessoas que não tinham o mesmo posicionamento que a gente. Eu acho que isso é muito importante, porque talvez tem gente pensando em fazer sociedade, tem gente pensando em... mas eu tenho a ideia, a pessoa tem um dinheiro. Então, eu acho que você tem que posicionar e pedir um direcionamento de Deus. Porque, querendo ou não, uma decisão errada pode frustrar a sua caminhada de empresário, tomar uma decisão muito errada. Então, isso foi um ponto que pesou muito para a gente. Por mais que a gente estava na promessa, dentro da igreja, a gente não estava sensível para ouvir realmente o que Deus queria com a gente. A gente acabou fazendo conexões que não era para estar dentro do nosso relacionamento, que acabou nos punindo, fazendo com que não desse certo a bênção que era para a gente realmente, entendeu? É a mesma coisa, a bênção é sua, mas não coloca ninguém no caminho, que a bênção é só de vocês. Eu acho que, assim, na verdade, é questão de posicionamento mesmo, né? Eu acho que existe uma grande diferença da pessoa que ela frequenta a igreja, que a gente frequentava a igreja, e do fato de você realmente mudar sua atitude, mudar tudo, né? Igual, faz 4 anos que a gente está em Cuiabá. 4 anos a gente estava em uma outra igreja e, de fato, a gente só ia, frequentava, mas era algo nosso mesmo. Sempre tinha uma desculpa, porque a criança é pequena, porque isso, porque aquilo. A gente sempre vai colocando desculpas, né? E aí aconteceu várias coisas na nossa vida financeira, na nossa vida pessoal. A gente passou por vários problemas, vários desafios. Mas, assim, eu acredito que desde o começo do ano, de quando a gente realmente decidiu se posicionar verdadeiramente, né? Que chega, não, agora a gente precisa realmente, de fato, viver o que Deus tem para nós, né? Não estou falando no sentido financeiro, nem de prosperidade, estou falando de propósito mesmo, né? Do que o Senhor quer de nós, porque a vida é passageira, o que a gente tem aqui é passageiro. Então, assim, eu acredito que a gente precisa parar e olhar realmente o espiritual, né? O que nós deixaremos para os nossos filhos? Qual é o nosso papel na nossa casa, nós como mães, como mulheres? O que a gente tem buscado? A gente tem buscado só o dinheiro, o sucesso financeiro, o sucesso pessoal? Então, acho que os valores, eles realmente estão muito invertidos, né? Esse fato do Vinícius ter participado do Legendário, acredito que foi realmente importante, né? Porque o Legendário, ele mostra para o homem qual é a posição dele como sacerdote. Consequentemente, para a mulher, hoje em dia a gente vê muitos valores invertidos. Os homens fazendo o papel de mulher, a mulher fazendo o papel do homem, tomando a frente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se posicionou realmente como mulher, como esposa, como auxiliadora, meu marido como, de fato, sacerdote, como a gente decidiu realmente se posicionar em Cristo, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu acredito que, assim, vai fazer muito mais ainda, sabe? Mas as pessoas, elas precisam se posicionar e parar de brincar. Não tem como você brincar de ser crente, não tem como você brincar de, eu vou na igreja e no domingo eu tô lá e na segunda-feira eu tô vivendo a minha vida normal, nem lembro que Jesus existe. Então, isso que aconteceu com a gente ficou brincando, na verdade, né? E a partir do momento que a gente, de fato, se posicionou, que a gente entendeu que a gente precisava parar de brincar, as coisas, elas mudaram totalmente para nós. Posicionamento. Esta é a palavra do ano para minha vida. Nós viramos 2025 na minha casa com esta palavra, posicionamento em Cristo. Deus tem feito maravilhas. E a gente tem testificado outros casais também com essa mesma situação. Brincar de ser crente. Hoje, não é feio mais falar que você é cristão, porque isso pode te gerar um network. Mas até quando você vai ficar brincando com a palavra de Deus? Com Deus não se brinca. Nós precisamos ter seriedade. Não é simplesmente vir ao culto, ouvir da palavra, mas não praticar. É sobre vida na vida. Aqui nesta igreja a gente tem um lema: agenda com Deus. Nós precisamos, de fato, inserir a Deus no nosso dia a dia, porque ser cristão é sermos pequenos cristos. E nós precisamos ser pequeno Cristo na vida das pessoas. Aonde Deus te plantou? Você está florescendo? Ou você está envolvido com as coisas da sua vida, com a correria da sua vida, como a Brenda falou, correndo atrás do dinheiro? Em Deuteronômios diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Precisamos, de fato, posicionar em Cristo, porque Deus tem muito para a nossa vida, Deus tem muito a nos ensinar. Nós temos que aprender que as coisas com Deus, elas são sérias, e nós precisamos, de fato, praticar vida na vida o que se aprende.
E já estamos chegando ao fim. Que pena, mas antes da gente finalizar, eu quero falar com vocês sobre enfatizar, porque eu acho que a importância de ter pessoas ao nosso redor que nos aproximam de Deus. Você falou sobre uma sociedade que não deu certo. Oração é orar mais ação. O problema é que a gente age e não ora antes. Então, nós temos que ter pessoas ao nosso lado. Sei também que a vinda de Cuiabá, para vocês, tivemos aí um casal da igreja, inclusive, que é o Micael e Milena, que são do nosso grupo, fizeram essa ponte aí para vocês, tanto para a igreja, com a parte da locação, coisa nesse sentido. Fala um pouquinho para nós. Chega a ser até um pouquinho engraçado, né? Porque Milena e Micael faz parte desde quando a gente estava em Campo Grande, desde quando a gente foi locar o primeiro imóvel que a gente foi morar aqui. Então a gente teve uma ligação muito boa com eles já nesse primeiro momento. E aí, há tempos, eles vêm convidando a gente, vamos lá na igreja, vamos conhecer. Porque eles viam que a gente ia numa outra igreja, frequentava, só que não era posicionado, né? Então, quando eles chamaram a gente, será uma igreja mais tradicional, tal, não sei se vai, né, do nosso estilo. Mas quando a gente chegou aqui, a gente realmente viu que tem pessoas com propósito, pessoas que te aproximam, que te abraçam. E, sem dúvida, Milena e Micael fez total sentido na nossa vinda para a Adna e para a nossa vida espiritual também. Para a gente finalizar, Brenda, fala para a gente um conselho, uma dica, uma palavra para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, eu acho que, primeiro, né, de todas as coisas, antes da gente tomar qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de decisão, é consultar a Deus, né, consultar o Senhor, ver o que o Senhor tem, né, e realmente, acho que o meio que você vive, as pessoas que estão ali com você, fazem total diferença, ou te traz vida ou te traz morte, né, então no nosso caso, Milena e Micael foi uma bênção na nossa vida, e foram, assim, pessoas realmente enviadas de Deus para nós. E para você que sente curiosidade de conhecer a nossa igreja ou o nosso grupo também, os Jovens Casais, fica o nosso convite. Venha nos visitar. Temos cultos aos domingos e às quintas-feiras. Você é o nosso convidado. E não saia daí que o próximo culto já vai começar.